enfim. Mas ótimo, muito obrigado. Damos agora sequência com a engenheira Débora Visioli. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Eu também vou optar por desligar a câmera, porque a internet aqui fica oscilando muito. Eu volto a ligar ela nas considerações. Ótimo. Pode dar início, então, Débora, obrigado. Bom dia, me chamo Débora e nesse momento eu vou dar início à minha qualificação de mestrado, intitulada de Análise em túnel de vento dos efeitos causados pela presença de varandas em edifícios altos, sob orientação do professor Assir Mércio Loredo Souza e pela banca examinadora, a qual eu agradeço por terem aceito o convite, formada pelo professor Marcelo Maia Rocha e pelo engenheiro Mário Gustavo Claus Oliveira. A minha apresentação ela está organizada em 5 tópicos. No primeiro momento, o foco está centrado em situar o assunto de maneira geral, expondo a relevância e a justificativa da minha pesquisa. Em seguida, será abordada uma revisão bibliográfica, com alguns assuntos já publicados sobre o tema. Na terceira parte, será retratada os quesitos envolvidos na interação vento-estrutura e, em seguida, será explanado o túnel de vento e o modelo a serem utilizados a fim de avaliar os efeitos que o vento causa em edificações que apresentam varandas e também fechamentos. Na última parte está o cronograma, com as atividades já desenvolvidas e também as demais que precisam ser realizadas para a finalização do trabalho. Conforme divulgado no Atlas do Planeta Humano 2019, referente a estudos entre 1975 e 2015, cerca de 76% da população mundial reside hoje em áreas urbanas. Como forma de solucionar essa concentração de pessoas na cidade, o processo de verticalização dos empreendimentos intensificou-se e neles, frequentemente, apareceram as varandas. Também denominadas popularmente como sacadas, as varandas são detalhes arquitetônicos, sendo uma plataforma suspensa localizada na fachada, tanto de residências unifamiliares como de edificações. Foi-se o tempo em que as varandas eram somente um espaço para apreciar a paisagem, sendo um local pouco frequentado. Atualmente, elas fornecem aos ocupantes diversas funcionalidades, fornecendo principalmente vistas pitorescas, aumento da área da edificação e a interação com o exterior, atuando como um elemento de transição entre os ambientes. Incorporar a varanda também concede uma melhor ventilação natural do ar no interior e benefícios no conforto térmico nos cômodos adjacentes. Além disso, ela também possibilita uma economia de energia, pois o andar superior provoca um sombreamento no nível inferior, o que deixa o ambiente mais fresco, diminuindo assim a necessidade do ar-condicionado, o que diminui a energia e alivia a emissão dos gases do efeito estufa. Frente a tantas vantagens, um imóvel com esse elemento adicional apresenta um valor mais alto quando comparado a outro que não possui esse elemento. De coadjuvantes e sem serventia, as varandas tornaram-se protagonistas, recebendo decoração condizente a espaço de convivência. Um marco entre esse aumento foi a forte aumento na tendência de provocar o fechamento dela. Esse, normalmente, é feito em vidro. Por esse material ser discreto, ele possibilita a visão do meio externo e, normalmente, ele é organizado de maneira corrediça, o que permite a ventilação natural. O envidraçamento também favorece a proteção contra raios solares, a vedação contra chuvas e ventos, isolamento acústico e equilíbrio da temperatura. A iluminação natural é outro ponto positivo, pois com ela é possível economizar energia e também causa um bem-estar aos ocupantes. Outro benefício é a segurança, pois normalmente esse fechamento ele é feito do piso ao teto, o que possibilita a diminuição da ocorrência de acidentes. Frente a tantas vantagens, a adição de varanda e de fechamentos tornaram-se desejadas até mesmo por empreendimentos antigos. No entanto, diferente dos projetos novos, em que elas estão presentes nos cálculos e na elaboração da fachada, em prédios antigos, a adição dessa varanda e desse fechamento provoca mudanças estéticas e mudanças nas cargas estruturais. Segundo Blesman, a ação do vento corresponde ao principal carregamento horizontal de edificações altas. E, além disso, de acordo com Lee et al., já é largamente conhecido que em imóveis altos, a carga resultante devido ao vento é gravemente influenciada pelo formato externo da estrutura. Sendo assim, como a sacada e o fechamento modificam a geometria da edificação, faz-se importante a compreensão dos efeitos
que as varandas causam na ação do vento nas estruturas. No entanto, atualmente, relacionadas às sacadas, há somente uma norma disponível. Trata-se da NBR 16259, de 2014. Ela é focada nos sistemas de envidraçamento de sacadas. Porém, o intuito dela está nas particularidades dos materiais, ignorando a modificação que esse fechamento possa vir a provocar na pressão do vento. E a NBR 6123, que é o código destinado a forças devido ao vento em edificações, as regulamentações dela são destinadas somente a obras simplificadas. Dessa forma, as varandas não são nem citadas. Para casos excepcionais, ela recomenda o experimento em túnel de vento, que nesses ensaios, através da representação das estruturas e de suas características peculiares, é possível obter uma previsão dos possíveis valores a serem atingidos com a estrutura construída. Devido ao fato que o vento é um fenômeno que atua durante toda a vida útil e a grande quantidade de edificações que apresentam hoje varandas e fechamentos, a presente pesquisa propõe a análise, através de ensaios em túneis de vento, da alteração causada nos coeficientes de pressão do vento em edifícios altos, quando adicionado varanda e quando, além da varanda, também é adicionado esse fechamento em vidro. É de grande importância inteirar-se de tais variações, pois em algumas circunstâncias é adicionada a varanda e muitas vezes o envidraçamento após a conclusão da obra. Sendo assim, essas modificações nas fachadas, elas podem provocar tanto a diminuição como acarretar na piora dos valores, ocasionando problemas na estrutura. Com o conhecimento das consequências, caso for negativo, é possível recomendar que as alterações não sejam feitas, mas em contrapartida, se o resultado for positivo, o entendimento torna-se útil na elaboração de projetos, possibilitando a otimização, resultando em economia e segurança. O impacto do vento com edificações que apresentam sacadas está em pauta há vários anos e por diversos pesquisadores, possuindo assim um considerável acervo bibliográfico. Os estudos tiveram início em 1974 e, como pode ser observado, estão em foco até os dias de hoje. Entre as principais pesquisas está a de Stratopoulos e Zhu, que em 1988 buscaram analisar o quanto a varanda e a rugosidade afetam a pressão do vento. Para isso, eles optaram por testes em túneis de vento, utilizando uma edificação quadrada na escala 1/400, alterando algumas características, tais como campo aberto e terreno urbano, diferentes alturas, diferentes larguras da varanda, com e sem muro vertical e diferentes alturas para esse muro. E, além disso, fizeram também modificações na rugosidade uniforme. Eles concluíram, então, que os valores de pressão medidos são semelhantes para os ambientes avaliados e para edificações baixas, os efeitos da varanda são menores. E a variação não é significativa para as larguras examinadas. Já para a presença de barreiras na forma de muro vertical, constatou-se que causou diminuição na pressão do vento, mas a altura dela não foi importante. Eles revelaram também que as varandas são mais eficazes do que a própria rugosidade uniforme de 0,15 e 0,30 na diminuição da pressão. Os dados experimentais também indicaram que, para as situações analisadas, a zona superior foi a que mais divergiu na face de barlavento, e sotavento e nos lados, a zona inferior foi a que mais apresentou modificação. Na sequência, em 1998, Chant et al. Publicaram um dos principais artigos relacionados à ação do vento em varandas. Com o intuito de analisar a pressão do vento e a força ventilatória na extremidade e na zona central, eles optaram por uma edificação retangular com 15 metros de altura na escala 1/30. Para isso, eles fizeram duas situações. Um caso com varandas descontínuas e outra sem sacada, focando nas faces de barlavento e sotavento para vento normal e vento oblíquo. Eles constataram, então, que os quesitos analisados na face de barlavento foram afetados e não sofreram tanta variação na face de sotavento. Já os ventos, quando a 90 graus, na face de barlavento, provocaram redução na pressão do vento no solo e no espaço coberto pela última sacada. Enquanto o vento a 45 provocou diminuição na pressão do vento na extremidade, a montante no térreo, no espaço da varanda, no topo e a jusante em todos os pontos no térreo e nos pisos intermediários. Essa figura ela apresenta um exemplo da variação desses coeficientes de pressão, trazendo um exemplo do vento normal nas extremidades.
Em 2013, Montazeri e Blochen reproduziram essa pesquisa de Chand et al. Através de simulação numérica. Os valores obtidos apresentaram diferença de 12% para a situação com varanda descontínua e 10% para a situação sem varanda, onde também encontraram que as maiores diferenças, quando adicionada a varanda, foi para vento oblíquo, encontrando valores de até diminuição de 111%, 207% e 676%. Voltando, então, para a ordem cronológica, em 1999, Cochrane e Peterka desenvolveram testes em túneis de vento com sacadas já construídas na Flórida, a fim de verificar a pressão de revestimento quando adicionada a persiana de tempestade. Nos cantos, onde há presença de varandas, eles constataram que essa adição provocou um aumento de 35% a 40%, quando comparada com a situação aberta. No entanto, no centro, quando adicionada essa persiana, não apresentou nenhuma modificação. Outra publicação de extrema relevância é de Brockney e Kummer, em 2005. Eles buscaram quantificar a redução das cargas induzidas pelo vento devido à presença de varandas. Foram investigadas, então, 9 situações. Para isso, eles pegaram situações com e sem a presença de varandas, diferentes profundidades da sacada, sacada contínua e de canto, e, além disso, também simularam diferentes dimensões da própria edificação. Eles concluíram, então, que as cargas provenientes do vento foram menores com a presença da sacada e diminuíram ainda mais com a maior largura dela. Como pode ser observado em vermelho, eles constataram que a adição de varanda de canto causou diminuição na pressão do vento, mas a diminuição foi maior para as varandas contínuas. E quanto às dimensões, como é apresentado em verde, as menores dimensões também apresentaram maiores reduções. E para a situação de edificações retangulares, constatou-se um aumento na torção quando adicionado varanda de canto. Eles revelaram também que as varandas agem como uma espécie de rugosidade geral, diminuindo os valores devido a que eles interrompem a formação do derramamento de vórtices. Em 2013, Montazeri et al. Buscaram analisar as alterações de um edifício através da implantação de segunda pele semiaberta escalonada em frente às varandas, desta forma. Esse conceito, segundo eles, atua como uma barreira semipermeável, onde, na região de barlavento, causou redução nos gradientes de pressão, enquanto na região de sotavento provocou um pequeno aumento. As medidas foram feitas no 5º, no 10º e no 15º andar, constatando que quanto mais alto, mais eficaz é o efeito. E, finalmente, em 2018, Yuan et al. Dedicaram-se à análise dos coeficientes de pressão de prédios com varanda. Definiram, então, diferentes configurações de sacada, simulando com diferentes distâncias verticais e diferentes distâncias horizontais. Para as pressões de pico positiva, os acessórios não apresentaram efeitos no CP máximo. No entanto, provocaram mudança na localização do mesmo. Já nos picos negativos, houve severa influência da varanda, onde, para as diferentes separações verticais, as reduções no CP mínimo ficaram entre 22% a 42%. E quanto na situação horizontal, houve severa redução também, onde os menores espaçamentos provocaram as maiores reduções. São inúmeros os fatores que interferem na resposta de uma edificação aos efeitos do vento. Entre as contribuições de Davenport para a engenharia, uma das mais importantes foi a corrente, pois, segundo ele, a carga eólica e seus efeitos dependem de etapas que estão interligadas, tal qual uma corrente. Para ele, essa corrente ela é composta de 5 argolas. O primeiro ponto é marcado pelas características do vento, que dependem principalmente da velocidade e da direção. O subsequente é destinado à influência do terreno, que engloba a rugosidade e a topografia. O próximo elo é caracterizado pelas propriedades aerodinâmicas e a interferência com a vizinhança. O quarto ponto abrange a resposta da própria estrutura à ação do vento, ou seja, os efeitos dinâmicos. E o último, ele envolve os critérios usados para realizar as avaliações, pois sabe-se que ao colidir com edificações, o vento dá origem a forças e momentos. E nas normas, tem-se os coeficientes aerodinâmicos como grandezas adimensionais que estimam esses valores sobre estruturas. Quando os estudos teóricos e normas técnicas não contemplam a quantidade de informações necessárias para descrever o comportamento das estruturas, recorre-se à análise experimental ou simulações numéricas.
De acordo com Oredo Souza, para obras civis, a melhor forma de conhecer a interação vento-estrutura é através dos testes denominados de túneis de vento. Com esse ensaio, é possível realizar a verificação das ações estáticas e dinâmicas através do modelo reduzido. Os ensaios dessa pesquisa, que visam como objetivo o conhecimento dos coeficientes de pressão com a presença de varandas e com a presença de fechamentos, serão realizados no túnel de vento do professor Joaquim Blesman, que está situado no Laboratório de Aerodinâmica das Estruturas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os ensaios serão desenvolvidos na mesa 2, que, segundo Blesman, simulam a camada limite atmosférica com o auxílio de blocos de madeira e componentes verticais. Para os testes, será utilizado P igual a 0,23, que refere-se a um terreno entre as categorias 3 e 4. Esse P ele é o expoente característico da lei potencial, que ele auxilia na determinação da velocidade média do vento. E a situação, que é entre a categoria 3 e 4, é uma situação entre poucas árvores e edificações baixas e terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados. Para o desenvolvimento dessas pesquisas, serão ensaiados modelos com configurações de varandas distintas, onde as dimensões da edificação seguem o modelo padrão conhecido como CARC. Para a obtenção desses coeficientes de pressão, que são o objetivo principal do trabalho, serão adicionados guarda-corpos com altura de 1,1 metros, que é o que é determinado pela NBR 14718 de 2019, que é a norma destinada a guarda-corpo em edificações. E o restante da elevação será utilizado o fechamento. A figura de cima, ela apresenta as dimensões da edificação e também as medidas do que será adicionado. Elas estão em milímetros e na escala 1 para 400, que foi a escolhida para a realização dos testes. Como pode-se observar, as medidas de distanciamento são diferentes entre as duas superfícies. Isso é a fim de provocar a melhor distribuição delas com o mesmo tamanho da varanda, que foi optado por um comprimento de 5 metros por uma largura de 2 metros. Visando as maiores precisões, serão utilizadas duas edificações. Na primeira delas, só será adicionado varanda, que é esse caso, e no segundo caso, será adicionado varanda e também um fechamento ao longo de toda a elevação. Os modelos serão analisados de maneira isolada, sem a configuração de varanda. Os modelos serão, então, instrumentados em diversos pontos, onde, através das tomadas de pressão e do processamento de dados, passará-se, então, a conhecer os diferentes coeficientes de pressão, foco desse trabalho. Com o intuito de planejar e controlar as atividades necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, elaborou-se um cronograma, com as tarefas dispostas no período de tempo estabelecido. A realização dos testes de túneis estão previstos para outubro, novembro e dezembro. E se tudo correr bem, o exame de defesa ficou para março. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Muito boa apresentação. Passamos, então, às considerações do professor Marcelo. Não, deixa o Mário começar uma vez agora. É que tu ainda tem, eu ia dizer, nós de cabelo branco, tu ainda tem cabelo branco, eu nem o cabelo tenho. Então, ficam os mais jovens agora, então, inverte. Doutor Mário. Bom, Débora, parabéns pela tua apresentação. Acho que o tema é relevante também, é um tema adequado para uma dissertação de mestrado. Eu só tenho uma observação para fazer, agora num dos últimos slides que tu apresentaste, quando tu falas da altura do guarda-corpo, a impressão que eu tenho é que tu está, óbvio que tu não construiu o modelo ainda, mas se tu vai projetar conforme está aí, a impressão que eu tenho é que tu teria que considerar para esse modelinho de sacada o guarda-corpo, laje e viga embaixo, né? Então, eu acho que a proporção aí entre a sacada e o fechamento, a impressão que eu tenho é que o vermelho teria que ser maior do que esse teu verde. Tem que adicionar o tamanho da viga ali, verdade. Bem observado. Senão tu vai ficar como só a altura do guarda-corpo e na prática o que se vê normalmente é que é uma altura maior o conjunto viga e guarda-corpo do que o que seria só o fechamento da janela. Eu teria colocado só o guarda-corpo, né? Teria ignorado a viga. Exato.
Bom, essa foi a única observação que eu teria a fazer. Perfeito, obrigado, Fábio. Marcelo? Bom, tanto esse trabalho de sacadas como o trabalho anterior da Caroline de Brises, eu agora fico me perguntando assim, quando a gente faz análise, por exemplo, em superfícies curvas, análise aerodinâmica de superfícies curvas, você tem toda uma preocupação com o número de Reynolds, porque isso vai influir no regime de escoamento que você está lidando e, consequentemente, nos coeficientes aerodinâmicos para a estrutura como um todo. Aí, quando eu olho uma figura como essa que está no quadro, eu vejo assim, você está mudando a rugosidade da estrutura como um todo. Como é que isso vai afetar desprendimento de vórtice, por exemplo? Vai ter algum efeito em desprendimento de vórtice? Você vai mudar regime de escoamento? Isso vai ser analisado no estudo? A ideia da Você vai ter que processar as pressões como séries temporais, né? Eu não sei que ferramentas vocês estão usando lá no LAC para fazer isso, o MATLAB. De novo, Marcelo, eles vão iniciar os ensaios. Esse é o primeiro modelo para ter ideia do que vai acontecer nas distribuições de pressões locais e gerais e globais. E a partir desses resultados que a gente vai obter, a gente decide o caminho que vai seguir para os próximos modelos. Porque, de novo, como tu colocaste, tem uma amplidão enorme de possibilidades, desde a própria estrutura em si a medir, como alguns outros fizeram, como os próprios elementos ali locais. A ideia nossa era a questão local, a gente está muito preocupado com pressões locais. Isso é um grande questionamento do pessoal da norma de esquadrias. Dia 22 de outubro agora, por exemplo, quem tiver interesse, eu já adianto, vai ter uma reunião da norma de esquadrias, a 10.821. Vai ser estabelecida uma nova comissão de estudos, e eu até vou falar sobre o vento nisso. Então, eles estão muito preocupados com fechamentos, com essas disposições, como a Débora colocou no início, com essa situação geral. Então, o foco maior seria mais pressões locais. Mas, evidentemente, que se pode, se permitir o tempo, se permitir... É muito importante, inclusive, quando a gente vê esses vídeos atualmente de vendavais, que agora cada vendaval que dá, a gente tem acesso a vídeos, né? A gente vê normalmente elementos de fachada sendo destruídos. O edifício em si continua de pé, mas os elementos de fachada são revestimento, coisas que estão presas lá, e no caso aí a sacada com fechamento, sem fechamento, né? Realmente isso é um tema mais frequente, mais recorrente do que problemas estruturais. Mas é só uma curiosidade, porque você vai mudar o regime de escoamento, você está mudando a rugosidade da superfície, né? Isso deve certamente ter um efeito em termos de coeficientes aerodinâmicos globais, Sim. além do problema local, né? Não sei se vocês vão estar acompanhando isso também nas medições. Conforme o tempo, né? Vamos ver o que conforme é. Então, isso é super interessante, é uma sugestão excelente também. Mas nesse trabalho específico era mais nessa questão local. Porque a 10.821 ela fornece só uma tabela, questões para indicações gerais, cita, menciona a 6123, mas mesmo a 6123 não tem essas informações locais. Então seria mais para agregar para essa quantidade de situações de projeto que o pessoal está muito perdido, fica muito perdido. Até o pessoal de gesso acartonado, estava estudando a possibilidade de botar gesso acartonado como revestimento externo. Então, é uma situação muito delicada. Então, tem que mostrar as situações, tem que mostrar as diversas possibilidades de carga aí. E um outro comentário, assim, valendo também para o trabalho da Caroline, é que se vocês estão interessados em medir flutuação de pressão local, talvez seja interessante trabalhar com tomadas de pressão separadas, e eu não sei se não é melhor usar
aqueles transdutores de pressão endévico que tem lá, vocês acham que o LAC tem 2 transdutores daquele, que eles têm resposta mais rápida. Tem que dar uma olhadinha e usar um sistema de amplificação e aquisição de dados separado para estar analisando só aquele lugarzinho ali. Sim. E junto do Scanivalve, além de vocês estarem talvez com uma carga de dados inúteis, né, maior, porque vocês estão interessados num lugarzinho, uma possibilidade é essa. E você, se você decide usar o endévico, você consegue colocar ele bem próximo da tomada. Não sei quantos sensores daquele tem no LAC. O endévico tinha uns 4 ou 6. Pois é, inclusive hoje em dia, fazer amplificador para eles, para não precisar usar aqueles amplificadores antigos, você pode pega um amplificadorzinho operacional, você faz uma caixinha para chegar os endévicos que tiver e bota ele bem perto da tomada e vocês vão ter uma performance muito melhor na medição de pressões locais ali. Sim. Mas é uma ideia, se precisarem de ajuda para isso aí. Tanto nos 3 trabalhos que foram apresentados, porque o Caio também vai precisar de medição em frequência mais alta nas beiradas lá das aberturas, né? E de repente o endévico pode ser uma solução interessante. Seria essa a minha recomendação. Os trabalhos são muito importantes, considerando tudo que se questiona de fachadas hoje em dia, né? Então sigam em frente, tá batizado aí, tá. Da minha parte, está tranquilo. Joia, muito obrigado aos dois, novamente. Débora, muito obrigado. E também já achou o ok dos dois, pode seguir em frente. Obrigada pelas considerações. Obrigado. Tchau, tchau.